qual é a nossa única? Única quer dizer que só tem ela. A nossa única regra de fé, ou seja, a única regra a qual nós cremos, e única regra de fé e prática, aquela que nós praticamos, qual é? Única regra de fé e prática do crente? A Bíblia. Ou seja, a minha fé está nela. Se ela diz uma coisa, eu acredito e prego batido e ponto virado e acabou essa história. Se ela diz que está errado, eu também digo que está errado, porque é por ela que eu me baseio, entendeu? Ela é a minha regra de fé e prática. Eu ando por ela, eu vivo por ela, e a única coisa que eu creio, que falar de Deus, é ela. Então, é assim, a Bíblia falou, a gente crê, a gente deposita nossa crença. Só que a Bíblia, ela precisa ser lida, mas ela precisa principalmente ser estudada. Você vai compreender muitas coisas da Bíblia lendo? Vai. Mas você vai compreender muitas coisas erradas se você apenas ler. Você precisa estudar a Bíblia. Só que você precisa estudar a Bíblia. Me diz uma coisa: na igreja católica, lá tem imagem de escultura? Sim ou não? Eu fui católico, coroinha, sacristão, lá tem. Mas a Bíblia não condena isso? E o padre não estudou a Bíblia, não? Estudou. Só que o padre estudou a Bíblia com o viés ou com a visão católica. Ele foi para dentro da Bíblia estudar a Bíblia com a visão católica, fazer interpretações induzidas. Ele crê nas imagens, ele vai induzir textos a concordar com a fé dele. Se você for, por exemplo, na igreja pentecostal, você vai estudar a Bíblia de acordo com a visão da igreja pentecostal. Eles vão ensinar para você que o lenço ungido é de Deus, que a rosa ungida é de Deus, que o martelo ungido é de Deus, que a campanha de Deus está na Bíblia, e vão usar textos ali. Por quê? Mas ele não está tirando da Bíblia, mas ele está tirando equivocadamente, porque ele está interpretando a Bíblia na visão pentecostal. É isso. Então a Bíblia precisa ser lida, principalmente estudada, interpretada e compreendida. E por isso que a Igreja Católica proibiu a interpretação, a leitura da Bíblia, ali na Idade Média, do ano 600 e pouco até 1200 e pouco, até a Reforma Protestante mais ou menos, porque, exatamente por isso, porque eles interpretavam do jeito deles, não queria que ninguém lesse para ver que estava errado. Depois os reformadores vieram, Lutero, a Companhia Limitada, disseram que não, todo mundo pode ler a Bíblia. E todo mundo tem o direito de ler a Bíblia e estudar a Bíblia e interpretar a Bíblia, desde que não interprete de qualquer jeito. Ou seja, eu não posso ir para a Bíblia e dizer, eu interpreto assim, eu interpreto, e o Jacques diz, não, pois eu interpreto assim, você interpreta como você quer, e eu interpreto como eu quero, está errado. Para se interpretar a Bíblia, é preciso usar os elementos ou princípios ortodoxos de uma ciência chamada hermenêutica. Pastor, e agora você falou língua estranha, pastor, só o labachúria no começo. Não, hermenêutica é uma ciência de estudo. O que é hermenêutica? Regras. Vou te dar um exemplo prático. Quem aqui sabe fazer bolo? Eu não sei. Se eu for fazer um bolo, eu vou jogar 1 quilo de farinha, 1 quilo de óleo, 1 quilo de açúcar, e vou mexer tudo e jogar no coisa. Vai sair um bolo? Não vai sair, uma desgraça mais medonha do mundo ali. Porque eu não estou seguindo as regras. A hermenêutica é isso, olha sério. A hermenêutica é isso. Você tem que seguir princípios, você tem que seguir regras. Eu não posso só ler, e Jesus tocou o esquife. Eita papai, o esquife era um instrumento que se tocava nos forró antigamente, e Jesus era tocador de esquife, e quando Jesus queria animar a galera, ele tocava esquife e todo mundo dançava. Eita aleluia, labachúria, cara. Espera aí, meu amigo, cadê as regras de interpretação? Você está interpretando assim porque você quer. Vamos para as regras. Aí para encontrar a palavra esquife, você vai ter que ir para um dicionário grego, você vai ter que ir para um livro de costumes da época do tempo de Jesus, aí você vai entender o que é um esquife, que é um tipo de caixão que leva defunto. Pronto. Mas enfim, agora, as duas principais regras da hermenêutica, você já viu, para fazer um bolo, eu tenho que pegar a receita. Eu não sei, mas se eu pegar a receita eu faço. Me diga aí, Viviane, qual é a primeira coisa? 1 quilo de farinha, joga a farinha. O que mais? Uma xícara de óleo. Opa, estou seguindo a receita.
3 ovos. Opa, ó, mas tem que bater. Opa, tem que bater. Pss, joga dentro. O que mais? Sal ou açúcar. Sei lá, não sei como é que é. Açúcar. Um pouquinho. Pss, joga. Não, não é tanto não. Menos. É só 5 gramas. Opa, bota. Seguiu a regra, o bolo vai sair direitinho, vai sair bom. Se eu seguir a regra da hermenêutica, eu vou conseguir interpretar a Bíblia direitinho. E as 2 principais regras da hermenêutica. A hermenêutica é o quê? São as regras que eu uso para interpretar a Bíblia, como a receita do bolo. 2 princípios principais da hermenêutica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Primeiro princípio da hermenêutica: a Bíblia explica a própria Bíblia. Ou seja, se eu estou lendo um texto bíblico e eu encontro ali um texto que fala, por exemplo, e todos os anjos de Deus o adoraram, se referindo a Jesus. Mas como assim todos os anjos de Deus o adoraram? Não só tem um Deus? Tem quantos Deus, pessoal? Um Deus. Como é que os anjos de Deus adoraram Jesus? Então tem 2 deuses? Opa, peraí, eu tenho que entender isso. Aí agora eu vou usar o princípio. Mas como? Eu vou fazer como? Vou usar o princípio da hermenêutica. Vou deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Ou seja, eu vou mapear dentro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos os textos que estão relacionados a Jesus. Quando eu encontrar os textos que estão relacionados a Jesus, eu vou ver de fato que a Bíblia diz que Ele é Deus, a Bíblia fala que Ele é Deus, aí sim eu vou conseguir entender por que os anjos de Deus o adoraram, porque o resto da Bíblia diz que Ele é Deus. A Bíblia interpretou a Bíblia. Ou você vai para, por exemplo, João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Está falando de quem? O verbo se fez carne? Jesus. O verbo, e como é que eu vejo isso? Lá em Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra, né? E a face de Deus pairava sobre o abismo. Aí quando eu vejo a Bíblia dizendo assim, ó, e disse Deus, o que é que eu vejo? O verbo em ação. Quando eu vejo a Bíblia dizendo, eu vejo o Espírito de Deus pairando sobre a face, opa, eu estou vendo Deus, o Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas. Quando a Bíblia diz, e disse Deus, eu vejo o verbo em ação. E o verbo começa a criar vida, haja luz, haja isso, faça aquilo, terra, produza seres vivos. O verbo começa a criar vida. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que existe teria sido feito. Então eu vou fazendo, a Bíblia está explicando a Bíblia, está vendo? Vou pegando os textos bíblicos e colocando para aquele texto, aí por isso eu vou entender agora o quê? Que Jesus é Deus, porque o resto da Bíblia diz que Ele criou, que Ele estava no princípio com Deus, na eternidade passada, e que Ele é o verbo de Deus, e que Ele habita entre nós, e que Ele é Deus. Isso é deixar a Bíblia interpretar a Bíblia, irmão. Na principal escola de pregadores, que foi o Charles Randolph Spurgeon, que instituiu essa escola, ele dizia sempre um conceito que ele dava para os pregadores lá que ele estava ensinando: acrescente Bíblia ao seu sermão. Porque a gente às vezes vai montar um sermão, ponto, subponto, tópico, subtópico, a gente vai pegando coisa lá de fora, e o Charles Spurgeon não, coloca a Bíblia no teu sermão. Primeiro ponto, argumenta com a Bíblia, pega dentro da Bíblia e argumenta. Então, deixa a Bíblia falar pela Bíblia, deixa a Bíblia interpretar a Bíblia. Esse é o primeiro ponto principal da hermenêutica. É assim que se interpreta a Bíblia corretamente, não tem outro meio. Não, mas é porque eu tenho que ouvir o que é que o padre diz. Tudo bem, você pode até ouvir, mas você tem que entender que ele pode estar errado em pontos e certo em outros. A Bíblia de fato é que está corretamente. Não importa se você é grande ou pequeno, rico ou pobre, se você é teólogo ou leigo, não importa. Sempre a Bíblia vai estar certa. Se você fala o que a Bíblia diz, você está certo. Se o teólogo fala o que a Bíblia não diz, ele está errado. Ele não está certo só porque ele é teólogo. Eu tenho que saber o que a Bíblia está dizendo. E nós temos que deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Entendido esse ponto? Segundo ponto de interpretação principal. Primeiro, a Bíblia interpretar a Bíblia. Toda a Bíblia procurar assuntos relacionados àquele texto. Segundo, eu vou respeitar o contexto. O texto tem que ser interpretado dentro do seu contexto. Por isso que quando eu estou lendo um texto, por exemplo, Mateus 23, 23, que é o ponto que eu vou entrar agora na mensagem. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, que coisa? Praticar a justiça, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas, ou seja, continuar dando dízimo. Pronto. Vamos à hermenêutica.
Quem está falando isso? Aí você vai olhar, Jesus. Para quem que ele está falando isso? Para os escribas e... ai de vós, escribas e fariseus. Quem eram escribas e fariseus? Líderes judeus. E por que que Jesus falou isso? Agora vem um ponto importante. Porque os escribas e fariseus se achavam muito arrogantes por estar cumprindo os rituais da lei, mas não praticava o espírito da lei, que é o amor, a misericórdia e a justiça. Mas aqui agora também nós vamos resolver um pequeno problema teológico para fazer essa interpretação correta, essa exegese correta, que é a interpretação do texto. Ai, pastor, então Jesus está mandando dar o dízimo? Deixa eu perguntar para você, não tenha vergonha de falar não, eu sou seu pastor terreno, que Deus me deu essa graça, estou aqui para te ensinar. Mateus, Marcos, Lucas e João, é Novo Testamento ou Antigo Testamento? Quem acha que é novo, levanta a mão. Quem acha que é antigo, levanta a mão. Deixa eu reformular a pergunta agora. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só para vocês entenderem, agora vocês vão entender. Teve muita gente que errou a primeira agora vocês vão entender e vão responder correto. Mateus, Marcos, Lucas e João estão dentro do contexto da nova aliança, do novo pacto ou do antigo pacto, da antiga aliança? Quem acha que é do novo pacto, levanta a mão, do novo pacto. Quem acha que é do antigo pacto? O antigo pacto. Por quê, pastor? Porque o novo pacto, a nova aliança, ou o novo testamento de fato, né, como poderia dizer, novo pacto, nova aliança, ele começa quando? Quando ele morre e ressuscita. A Liana respondeu corretamente. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do novo pacto. Quando Jesus morre, ressuscita, sobe o céu, aí sim, começa o novo pacto. Começa a nova aliança. Ou o novo testamento, como queira chamar. Não é correto. Novo pacto, nova aliança, novo pacto, sim, esse é o correto. Começa lá. Então logo, se Jesus, porque se você perguntar a qualquer pastor, tem que dar o dízimo hoje? Onde é que a Bíblia, no Novo Testamento, manda dar o dízimo? Ele vai para onde? Mateus 23, 23. Jesus mandou dar o dízimo, meu filho, labachúria. Sou teólogo formado, doutor em divindade, estudei em Harvard. E Jesus mandou dar o dízimo. Está aqui Jesus dizendo que tem que dar o dízimo. Ah tá, então vamos fazer a exegese, vamos usar duas regras. Vamos usar o texto dentro do seu contexto, já entendemos, Jesus está falando para judeu, porque estava no tempo da antiga aliança. Nova aliança não está em vigor ainda. Agora vamos usar a primeira regra, a hermenêutica, a Bíblia explica a Bíblia. O que Jesus está falando aqui mais? Ai de vós, escribas e fariseus, estão dando o dízimo de quê? O dízimo de quê, igreja? Do hortelã, do endro e do cominho. Isso era tipo de moeda corrente? Como temos o dólar, o yuan japonês, o real brasileiro. Isso era tipo de moeda corrente? Não, isso é planta. Isso era plantação, fruto da plantação. Mas não existia moeda? A viuvinha colocou 2 moedas de oferta dentro da caixa das ofertas. Jesus expulsou os cambistas, os vendedores de coisa lá no templo, derrubou moeda para todo lado. Tinha moeda aí muitos anos antes de Jesus. Então por que Jesus está dizendo que os fariseus só dão dízimo do endro, do cominho, do hortelã, e poderia colocar aqui etc, 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 de tantas outras coisas que se planta e que se colhe? Aí nós vamos ter que deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Onde é que está a doutrina do dízimo? Fala para mim onde é que está a doutrina do dízimo. É Malaquias 3? A doutrina do dízimo é Malaquias 3? Quem acha que é Malaquias 3? Levanta a mão. A doutrina do dízimo, Malaquias 3? Aí onde é a doutrina do dízimo aí? Quem sabe? Deuteronômio 14, 22. E agora eu fiquei com dúvida, é Malaquias ou é Deuteronômio? Não, Malaquias está só cobrando o povo para pagar o dízimo. A doutrina do dízimo é onde? Deuteronômio 14, 22. Então vamos lá. Se ele está falando que é para dar o dízimo, tem que dar o dízimo, já sei que é para os judeus, escribas e fariseus. Mas como é que é esse dízimo? Deuteronômio 14, 22. Por que os fariseus estavam dando dízimo do endro, do cominho, do hortelã? 14, 22. Pessoal, nós estamos aprendendo a fazer exegese de um texto. Para você não ser mais enganado, nem por igreja evangélica, nem por igreja católica, nem por igreja espírita, nem por pastor Jardel, nem por pastor fulano, ciclano, beltrano. Você tem que ir para a Bíblia, estudar a Bíblia. Então, se eu quero entender que dízimo é aquele, eu vou fazer exegese. Vou deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Deuteronômio 14, 22 diz: certamente darás o dízimo de
todo fruto das tuas sementes que cada ano se recolher. O fruto é da semente do campo, que se colhe cada ano. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, do primogênito das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus. Ou seja, o judeu pegava o dízimo e ele mesmo comia. Ele mesmo comia. Continua. Aonde? Lá no lugar que fez o Senhor habitar o nome. Aonde foi que o Senhor fez habitar o nome dele? Jerusalém, Israel, lá em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Aí ele continua: quando o caminho te for longo, o cara mora lá, sei aonde, distante de Israel, de Jerusalém, aí não dá para levar, era para levar o azeite, o milho, o feijão, os bacurim que tinha nascido, os porcos, as ovelhas, tudo, 10%. Não dá para levar, se é longe. O que é que ele manda fazer? Verso 24: quando o caminho for longo demais, não possa levar para longe de ti o lugar que o Senhor escolheu. Verso 25: então vende-os e leva o dinheiro na tua mão. Vende e leva o dinheiro do dízimo. Aí faz o que quando chegar lá? Vai ao lugar que o Senhor teu Deus ordenou, e este dinheiro, o dinheiro do dízimo, dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma. Vai comprar vaca, ovelha, vinho, bebida forte, sei lá o que é bebida forte, cachaça, vinho, não sei, ou qualquer outra coisa que tua alma desejar. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrará tu e tua casa. Deus disse: ó, vocês vão dar o dízimo, vocês vão pegar o dízimo, vocês vão lá para Jerusalém comê-la. É para vocês comer o dízimo, até sair pelas ventas, comer bem muito. Aí ele continua: porém, verso 27, não desamparará o levita. Olha as regras do dízimo, pessoal. Não desamparará o levita todos os dias da tua... não desamparará o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Os levitas era o povo escolhido para trabalhar no templo. Eles não tinham recebido herança de terra, nada disso. Aí Deus disse: então como é que vocês vão sustentar os levitas? Não esqueça deles. Faz o seguinte, verso 28, ao fim de cada 3 anos, tirará todos os dízimos do fruto do terceiro ano, recolherá nas tuas portas. 2 anos eu como dízimo em Jerusalém, eu e a minha casa. No terceiro ano, eu pego o dízimo do endo, do cominho, do hortelã, de todo o fruto da terra, dos cabritos, das ovelhas, de tudo, e eu faço o quê? Recolho tudo, levo para a porta da cidade. Toda a cidade era murada, você sabe disso. E a porta da cidade era murada, tinha juízes ali que sentavam todo dia para julgar causas. Coloca o dízimo lá. Por quê? Para quê? Verso 29. Então virá o levita, porque não tem parte na herança contigo, virá também o estrangeiro, virá também o órfão, e virá também a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão, e se fartarão, porque o Senhor teu Deus te abençoou em todas as obras da tua mão. Eita glória! Bora, ó. Aviãozinho, vai. O que você está vendo aí? Jesus mandou os fariseus dar o dízimo. Continue dando dízimo, fariseus. Não pare de dar o dízimo, não, continue dando dízimo. Mas guarde o principal: amor, a misericórdia e a justiça. Então o dízimo que o fariseu dava como era? Primeiro, 2 anos, ele mesmo comia, praticando obediência a Deus. No terceiro ano eles faziam o quê? Colocavam na porta da cidade, vinha os levitas, vinha o órfão, a viúva e o estrangeiro. Cada um pegava a sua parte do dízimo, levava para casa, dava para comer 2 anos. Era muita gente, era 1 milhão de pessoas dando dízimo. Está aqui o dízimo que Jesus mandou eles comer. Eles continuam dando. Por quê? Porque o governo brasileiro não tem um plano de ajuda para os pobres necessitados. Eu não sei se eu vou acertar os nomes: Bolsa Família, Bolsa Escola, auxílio gás, auxílio não sei o que mais, plano de emergência de recurso para os pobres. O plano de recurso de emergência de Deus para os pobres era os dízimos. Se faltasse o dízimo, o povo não desse o dízimo, os levitas que trabalhavam no templo ia ter que fechar as portas do templo, não ia poder trabalhar, que tinha que trabalhar para sustentar a família, ele não podia ficar no templo. O órfão, a viúva e o estrangeiro iam passar fome e necessidade, ia ficar uma calamidade só. Então por isso Jesus disse: continue dando dízimo. Mas como era o dízimo? Deuteronômio 14, 22, era assim. E por que só eles? Levítico 27 e 30, como eu me lembrei agora. O último capítulo de Levítico, também é um livro de lei. Os levitas são a tribo de Levi, deu a lei para os levitas aqui. Aí no finalzinho, no verso 30, Levítico 27 e 30, também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais como
como do fruto das árvores, são do Senhor, são santas ao Senhor. 34, olha o verso 34, o livro de Levítico todinho falando de lei, falando de dízimo e tudo. Verso 34, são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para o povo brasileiro. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para o povo norte-americano. Não. Para quem, pessoal? São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel. Todos aqueles mandamentos eram para os filhos de Israel. Era para o povo judeu. Por isso que, ainda na antiga aliança, para judeu, sacerdote, escriba, fariseu, Jesus está mandando dar o dízimo. Por isso. Por causa disso. Pronto, fizemos a exegese do texto. Amordaçou, calou a boca, amordaçou e manietou qualquer pastor mentiroso. Você fez uma exegese do texto. Você precisa aprender a fazer isso. É difícil? Não, deixa a Bíblia falar. Deixa a Bíblia se explicar. Aqui eu nem preguei, a Bíblia só fez se explicar aqui, sozinha. Claro, tinha que ter alguém para poder falar o que a Bíblia está dizendo, né? Citar os versículos. Mas a Bíblia se explicou só. Não, mas porque tem que dar, como é que a igreja vai sobreviver? O dízimo é bíblico, o dízimo é... Tá bom, Jesus mandou dar. Então volta lá para Mateus. Então você está dizendo que Jesus falou no Novo Testamento que tinha que dar o dízimo. Já expliquei para você que não. Mas como você é teimoso, que só o filho do cão... Vamos lá. Mateus 8. Descendo ele, quem? Jesus do monte. Grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso... O termo lepra no original, irmão, não se refere sempre à lepra, mas qualquer doença de pele. Um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiser pode purificar. Jesus disse o quê? Estendeu a mão e disse: eu quero, fique limpo. Imediatamente o homem ficou limpo da lepra. Verso 4. Disse Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Então pronto. Jesus está mandando um homem curado de lepra e até o sacerdote levita e oferecer a oferta que Moisés ordenou. Está mandando ou não está? Que oferta é essa? Levíticos 14. Exegese, hermenêutica, interpretação bíblica. Levítico 14, vai lá. Isso aqui é só para vocês aprenderem esses princípios aqui. Jesus mandou ou não mandou o leproso ir apresentar a oferta que Moisés ordenou? Mandou. Está lá no Novo Testamento, né? Está lá em Mateus. Novo Testamento. Mas o que Jesus mandou aquele homem fazer? Todo mundo sabe o que Jesus mandou fazer. Aqui alguns pastores vão pedir o quê? Dinheiro, né? Você ficou curado de lepra, traga dinheiro. Não, mas Jesus mandou oferecer a oferta que Moisés ordenou. Então eu vou usar o princípio da hermenêutica, vou deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Vamos ver que oferta foi essa que Moisés ordenou. Levítico 14, 1. Disse o Senhor a Moisés: essa será a lei do leproso. No dia da sua purificação, quando ele ficar curado, será levado até o sacerdote sairá fora do arraial, que ele vai estar morando lá fora, né? E o examinará. Se a praga da lepra do leproso estiver curada, então o sacerdote ordenará que o leproso curado tome, para aquele que se houver de purificar, duas aves limpas, duas pombinhas, duas rolinhas, um pau de cedro, um estofo de carmesim, tudo aqui é madeira e planta, e isopo. Mandará também o sacerdote que imole uma ave no vaso, ou seja, arrancar a cabeça da rolinha e derramar o sangue no vaso, sobre as águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, o estofo de carmesim, o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta, e jogará na água corrente. Sobre aquele que está purificado da lepra, jogará 7 vezes, então declarará limpo. Aí pega a ave viva e solta ela para voar. Pronto, só até aí. Depois você lê tudo aí. Então Jesus disse o leproso curado, disse o quê? Vá lá apresentar a oferta que Moisés ordenou. Pronto. Mateus não explica isso. Mas nós vamos ver o que a Bíblia fala dessa oferta do leproso. O leproso que Jesus mandou, ele obedeceu. Ele foi lá no sacerdote: olha, eu fui curado da lepra, Jesus me curou. O sacerdote saiu lá fora da cidade, olhou se ele estava curado, está mesmo. Vai pegar pau de isopo, pau não sei de quê, planta não sei de quê, e 2 pombinhas. Traga para cá, trouxe. Olha o que Jesus mandou fazer.
Aí o sacerdote pegou um vaso de barro, arrancou a cabeça da rolinha, derramou o sangue dentro, pegou água corrente, jogou tudo lá, molhou o galho de isopo, né, aquela planta, uma planta que tem aí, uns galhos de planta. Aí molhou dentro e ficou jogando em cima do leproso curado, 7 vezes. Jesus mandou ele fazer isso. Aspergiu sobre ele o sangue. Aí a árvore, duas árvores, uma ele matou, derramou o sangue em cima do leproso, a outra viva, ele soltou, a árvore saiu voando. Pronto, está declarado limpo. Aí o cara pode entrar na cidade, mas tu não estava leproso? Não, estou purificado, o sacerdote já me purificou ali, já testemunhou. Eles notavam num papel tudo para ficar registrado. Se tivesse algum problema, eles iam lá conferir, realmente estava curado de lepra. Jesus mandou fazer isso. Me responda aí agora. Você já assistiu o Valdemiro Santiago? Eu era doido por aquele homem. Era ele, Deus no céu e ele na terra. Eu vi o Valdemiro Santiago pedir testemunho de vários leprosos na igreja dele. Curar de lepra, curar de lepra, curar de lepra. Quantas vezes o Valdemiro Santiago disse: agora vá lá fora, pega uma rolinha, arranca a cabeça dela, jogue o sangue dela em cima da sua cabeça. E você viu ele mandar fazer isso? Mas Jesus não mandou, meu irmão. Jesus mandou ou não mandou? Jesus mandou ou não mandou, irmão? E por que os pastores não mandam também? A resposta é qual é? Não, meu filho. Pastor, mas Jesus não mandou. Não, meu filho, mas é porque era da lei. O pastor é mesmo, como o senhor é sábio. Pois me explica mais um pouquinho, pastor. Meu filho, é porque era da lei. Jesus não tinha morrido ainda, a lei estava em vigor. Eles vão explicar bem direitinho. Não faz isso, não joga, era da lei. Isso era o ritual da lei, não fazia mais isso não. Pastor, né? Pois é. E por que o dízimo, pastor? Mateus 23, 23. Endo, cominho, hortelã. Aí, meu irmão, ele vai enfiar a cabeça no bolso e vai embora. Você entendeu a exegese do texto? Por que então? Vamos usar agora. Nós já usamos a Bíblia interpretando a Bíblia. Jesus mandou o leproso apresentar o sacerdote. Vamos deixar a Bíblia explicar isso. A Bíblia explicou. Princípio hermenêutico, a Bíblia explica na Bíblia. Levíticos 14. Agora vamos usar o texto dentro do contexto. Texto dentro do contexto. Quem falou? Quem mandou? Jesus. A quem? A um leproso curado. Por quê? Porque a lei estava em vigor. Respondido. Fiz a exegese do texto, a interpretação correta. Ninguém pode dizer que eu estou errado, porque a Bíblia é quem se explicou sozinha. É isso. Então, com isso você vai fazer o seguinte: você vai aprender a estudar a Bíblia corretamente. Escolha um tema dentro da Bíblia. Pastor, eu queria muito saber sobre a pessoa do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo. Veja na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, a ação do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo. Veja tudo. Estude, veja a Bíblia, deixe a Bíblia ir falando por ela, explicando os próprios textos. E respeite o contexto dentro do seu contexto. Assim você vai entender, você não vai mais ser enganado. Agora, temos que entender o seguinte: pastor, então tudo, entendi aí. Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus está falando dentro do contexto da antiga aliança, por isso que ele mandou dar o dízimo, os fariseus, que era judeu, e também mandou o leproso jogar sangue na cabeça. Essas coisas tudo nós lemos aqui agora, porque estava dentro do contexto do Antigo Testamento. Entendi perfeitamente. Agora, tudo então de Atos dos Apóstolos para frente, a gente pode aplicar na nossa vida? Tudo, absolutamente tudo, irrestritamente? Não. Você vai ter que interpretar o texto. Exemplo. Você vê Paulo lá escrevendo para os Coríntios, as irmãs: vocês têm que usar o véu, hein? Paulo está mandando isso, você tem que usar o véu, hein? Você não pode cortar o cabelo não, deixa o cabelo comprido. Deixa o cabelo comprido e use o véu. Em sinal de santidade, em sinal de obediência. Santidade é o quê? Separado, né? Uma pessoa separada. Aí eu chego na igreja, eu li: irmão, você tem que usar o véu. Deus está mandando usar o véu, está aqui o véu. Agora, a interpretação desse texto, nós vamos para onde? Aí nós vamos ter que pegar algum livro de costumes antigos, vamos ter que pegar algum dicionário, não vamos poder usar só a Bíblia, outros contextos dentro da Bíblia, porque de fato houve muitos momentos na história que mulheres usavam véu e que mulheres não usavam véu. Na Bíblia você vai ver isso no Antigo Testamento. Mas por que especificamente ali Paulo está mandando usar o véu? Aí você vai para a história. Tinha uma deusa naquela região chamada Afrodite, a deusa do amor. Ela tinha 900 sacerdotisas que raspavam a cabeça. Quando a pessoa olhasse para ela, é uma sacerdotisa como é o nome da mulher? Da deusa? Da Afrodite. Essa 900 sacerdotisas raspavam a cabeça e saíam à noite, em determinados dias, procurando homens para fazer sexo com eles, e fazendo um ato sexual com eles. Ele estava
oferecendo um sacrifício a Deus Afrodite. Não só as crentes da igreja, como toda mulher de família da sociedade, usava véu e tinha o cabelo comprido, para elas não serem confundidas com as sacerdotisas prostitutas da Afrodite. Já pensou se não desse para distinguir? Chegar para qualquer mulher: ei, tu és sacerdotisa da Afrodite, bora sair, bora fazer sexo. Não, sou casada. Para identificar, Paulo disse: olha, você não corta o cabelo curto não, hein? Deixa o cabelo crescer. Eu vou aplicar isso para hoje. Nós temos sacerdotisas da Afrodite aqui hoje. Não tem que aplicar isso hoje. O último texto que eu quero citar, 1 João, ele diz assim: todo espírito, todo ser humano que confessa que Jesus veio em carne, esse está falando pelo Espírito de Deus. Esse sim, tá. Confessou que Jesus veio em carne, não tem nem conversa, não pensa nem duas vezes, está falando pelo Espírito Santo. Mas qualquer espírito que não confessar que Jesus veio em carne, esse é o espírito anticristo, corra dele. Aí eu vou pegar isso aí hoje e vou dizer: qualquer pessoa que diz Jesus veio em carne, você crê que Jesus veio em carne? Que ele tinha matéria, você podia pegar nele? Claro, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nossos olhos o vimos, nossas mãos o apalparam, nós comemos com ele. João faz questão de dizer isso, para defender a pessoalidade de Jesus, a humanidade de Cristo. Eu não vou falar espírita, evangélico, católico. Os maiores hereges acreditam que Jesus veio em carne, e eles não estão falando pelo Espírito de Deus. Então, pastor, por que só naquele tempo? Isso aqui se aplica só para aquele momento. Porque naquele momento tinha um grupo de irmãos dentro da igreja, não era uma seita separada não, era um pensamento teológico dentro da igreja, uns irmãos chamados gnósticos docentistas, que eles acreditavam que Jesus não tinha carne e osso, que Jesus nunca pecou, Jesus era santo, ele nunca pecou, então Jesus não podia ter uma carne, a carne é mal, não tinha como Jesus habitar num corpo e não pecar, então ele era só uma alma, e tinha muito crente se confundindo com isso, começaram a pensar: realmente Jesus era só uma alma mesmo, né? Se chegasse perto dele, fosse pegar nele, você não conseguia pegar, ele era um espírito. Aí João dizendo: não, o verbo se fez carne e habitou entre nós. 1 João ele já começa dizendo logo: nossos olhos o vimos, nossas mãos o apalparam, nós comemos com ele. Então, irmão, o que é que nós entendemos aí? Somente ler a Bíblia não é o suficiente. É importante, não pare de ler a Bíblia. Ler a Bíblia fazendo perguntas ao texto, questionamentos ao texto, perguntando quem está falando, por que está falando, para quem está falando, como era o contexto daquela época, como é que estava a questão política, geográfica, econômica, a questão cultural. Pergunta muita coisa para o texto, só assim você vai entender. Amém, pessoal? Então, nós aprendemos aqui o quê? Que você pode usar a Bíblia e ler a Bíblia e explicar do jeito que você quer, mas isso não significa que pelo fato de você estar usando a Bíblia para explicar alguma coisa, não significa que você está certo. Não é porque Jesus mandou dar o dízimo lá em Mateus que agora nós vamos ter que dar o dízimo. Senão nós ia ter que matar rolinho e derramar na cabeça também, e quando um leproso fosse curado. Deixa a Bíblia falar pela Bíblia, interpretar a Bíblia. Respeita os princípios da hermenêutica. Irmão, se a sociedade brasileira, onde tem mais igreja do que hospital e escola aqui no Brasil, saiu no censo. Tem mais igreja do que hospital e escola aqui no Brasil, saiu agora o censo. Se as igrejas, o povo, interpretasse a Bíblia, estudasse a Bíblia, nós ia ver a maioria das igrejas vazias. O povo ia ver que o evangelho não é buscar uma campanha, não é pegar um envelope, não é ir para a igreja falar língua estranha e sapatear. Seguir Jesus é pegar uma cruz a cada dia, renunciar, é viver para a glória dele, não ter vergonha dele, e não estar fazendo campanha, usando misticismo, enganando o povo, mentira em nome de Deus. Se a igreja esvaziar, você ia ficar realmente o povo que é santo, o povo que é eleito, o povo que ele escolheu, que tem o Espírito Santo. Então, eu quis trazer isso aqui para vocês, para poder a mente de vocês se abrir um pouco mais, para vocês poderem estudar durante a semana. Foi uma mensagem diferente, eu sei, mas eu precisava falar isso aqui, eu creio que é muito importante. Você vai para casa agora, quando você pegar a Bíblia agora, você vai pegar com outros olhos agora. Você não vai interpretar só um versículo isolado, você vai querer agora ler o texto inteiro, o capítulo inteiro, até o livro inteiro para entender. E quando você vê alguma coisa na Bíblia falando, dízimo no Novo Testamento, vamos lá, o dízimo de Abraão, vai lá para Abraão ver o dízimo, vai lá para Jacó ver o dízimo, e essa coisa toda, você vai deixar a Bíblia explicar a própria Bíblia, ok? Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus, vamos chamar os obreiros.